Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Como é bom estar com vocês aqui e também com aqueles que estão em casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite, derrame a sua graça, falando aos nossos corações. Como é bom estar com a igreja, né? Não há nada melhor do que viver como igreja, do que ser igreja. Isso é resultado do poder, da graça de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. O que nos faz ser igreja? Né? O Evangelho de Deus, o poder de Deus nos faz ser igreja. Se somos igreja, é por causa do poder de Deus que nos alcançou. Se somos igreja, é porque a graça de Deus nos transformou. Se somos igreja, é por causa do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós podemos ser igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos? Abra a tua Bíblia, por favor. Num texto muito conhecido, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, apenas os versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17, assim diz a palavra do nosso Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Paulo ele afirma que ele não se envergonha do Evangelho. Num tempo de perseguição, num tempo de muitas calúnias, Paulo fazia questão de afirmar: eu sim, eu sou resultado do Evangelho. Eu vivo o que vivo por causa do Evangelho. E nós, como igreja, nós também somos o que somos por causa do Evangelho. O poder de Deus nos alcançou. E por isso, queridos, nós somos igreja. No Evangelho, há um poder transformador, tão grande, tão intenso, que nos faz ser igreja e viver como igreja. Nos faz ser igreja, pois Ele nos deu vida. Quando você teve um encontro transformador com Cristo, você começou a viver uma nova vida. E por isso nós podemos ser igreja. É essa nova vida que temos em Cristo que nos faz ser igreja. E nos faz viver como igreja. Como assim, pastor? Nos faz viver como igreja porque por meio das reflexões do Evangelho, por meio das experiências com Deus, nós somos transformados de glória em glória. E assim nós podemos viver como igreja. Podemos servir como igreja. Podemos nos dedicar uns aos outros como igreja. Queridos, somos o que somos por causa do Evangelho. O Evangelho te alcançou. O poder de Deus te transformou. Por isso somos igreja. A palavra evangelho vem do vocábulo grego evangelium, e que é traduzida por boas novas. No sentido mais micro, mais macro, toda a escritura contém o evangelho, porque toda a escritura revela a vontade de Deus para a sua vida. No sentido mais micro, a mensagem do evangelho se refere a algo bem específico, a salvação realizada por Deus em nós, um povo caído, um povo perdido, sem Deus,
por meio da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho nos alcançou, irmãos. Deus, com a sua imensa graça, se revelou a ti. Você passou a conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus, não é porque você é privilegiado, não, irmão. É porque Deus, com graça, se revelou a ti. O Evangelho foi entendido. E você, por causa do Evangelho, por causa da graça que há em Cristo, pode viver hoje como igreja. Você faz parte da igreja. Você é igreja. É impossível uma igreja florescer, uma igreja gerar frutos, se ela não estiver alicerçada, firmada no Evangelho. Sem Evangelho não há frutos, irmãos. Porque sem Evangelho não há vida, não há transformação, não há experiência com Deus. O que nos faz produzir, o que nos faz gerar frutos é o Evangelho nas nossas vidas. Não são suas habilidades, não são os seus talentos, é o Evangelho em nós que produz frutos. É por isso que podemos viver como igreja, tão diferente do mundo. E Cristo disse isso. As pessoas do mundo veriam aqui dentro um amor verdadeiro, tão verdadeiro, que as pessoas notariam e elas afirmariam: esse povo é diferente. E essa manifestação de ser diferente da igreja é resultado do poder de Deus nas nossas vidas, irmãos. Ser igreja é ter sido influenciado, transformado pelo Evangelho de Deus. Não há igreja sem Evangelho. Igreja sem Evangelho é qualquer outra coisa fora igreja. É por isso que nós precisamos, queridos, estar atento ao que os nossos púlpitos pregam. Se os nossos púlpitos, ou se nos nossos púlpitos há a proclamação do Evangelho. Porque o que faz ser uma igreja frutífera, cheia de vida, que floresce, que produz frutos, é o Evangelho. Talvez nós sejamos levados a duvidar dessa verdade, que o Evangelho gera vida na igreja, que o Evangelho faz a igreja frutificar. Por que talvez duvidemos desta verdade? Duvidamos, talvez, quando analisamos muitas igrejas, muitas seitas e até mesmo grupos não religiosos que possuem muitos membros, muitos apoiadores, muitos seguidores, muitos agregados, muitos sócios. Mas não há a proclamação e nenhum compromisso com o Evangelho. São instituições com muitas pessoas. Um time de futebol, um clube de recreação, qualquer outra instituição em que o Evangelho não seja o centro. Não haja compromisso com esse Evangelho, mas é uma instituição grande. E aí nós ficamos a pensar, será que a igreja não seria mais uma dessas instituições? Não, irmãos. É um engano pensarmos que há alguma semelhança entre a igreja e um clube de futebol. Por que, pastor, que há diferença? Simples. As pessoas que estão associadas a um clube de futebol, as pessoas que estão associadas, apoiando alguma instituição que o Evangelho não seja o alicerce, elas estão apoiando porque existem interesses pessoais. Porque elas buscam satisfazer uma necessidade.
Elas buscam algum tipo de vantagem. E nós, queridos, nós somos igreja porque experimentamos o poder de Deus. Nós somos igreja porque fomos transformados. Nós somos igreja não é porque procuramos aqui promessas, milagres extraordinários. Nós somos igreja. Vivemos como igreja porque temos relacionamento com Deus. Quando uma instituição, quando um clube de futebol deixa de satisfazer as necessidades daqueles que apoiam, daqueles que incentivam, deixa de ser interessante. Deixa de ser seguido. Se não há mais motivos para continuar seguindo, acaba o apoio. Se não há mais motivos para continuar, o que eu faço? Eu abandono. E não é assim com o Evangelho. Para aquele que experimentou o poder de Deus, para aquele que experimentou o Evangelho, não há como retroceder. Não há como parar. Porque o Evangelho não é uma opção. O Evangelho é transformador, irmãos. O Evangelho nos faz viver como igreja. Olha, pensa comigo. Nós vivíamos como perdidos. Nós vivíamos distantes de Deus. Nós vivíamos conduzidos pelos nossos desejos, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pelo nosso orgulho. E Deus nos transformou. E hoje nós podemos viver como igreja. Podemos cuidar uns dos outros. Podemos florescer na vida do outro. Podemos ser usados por Deus para abençoar o outro. Isso é ser igreja. Deus nos faz isso, irmãos. Deus fez isso nas nossas vidas. E Deus está fazendo isso. Deus está nos proporcionando o privilégio de vivermos como igreja. Mark Dever, ele escreveu um livro que se chama Igreja Intencional. Ele diz assim, abre aspas para o autor. Aquilo com que você ganha as pessoas é também aquilo que é também aquilo para o que você ganha as pessoas. Se você ganha as pessoas com o Evangelho, elas são ganhas para o Evangelho. Se você ganha com entretenimento, você ganha para? E quando acaba o entretenimento, acabou, eu abandono. Se eu ganho com o Evangelho, eu ganho para? E por isso, o Evangelho permanece, transformando vidas. Se eu ganho com técnicas, com programas, com entretenimento, com carisma pessoal, você acaba ganhando para si mesmo ou para os seus métodos. Por isso, querido, se aqui estamos, é por causa do poder de Deus, por causa do Evangelho. Não é carisma, não são técnicas, não é entretenimento, é o poder de Deus. A Igreja de Cristo sempre precisou tomar cuidado com aqueles que queriam tirar o Evangelho do centro. Sempre. Sempre houve a necessidade de tomar cuidado para que o Evangelho ele não fosse mudado no seu conteúdo. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Por que Paulo escreveu isso para 1 Coríntios, para a igreja de Coríntios? Porque certamente estavam tentando colocar outro fundamento a não ser Cristo. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Gálatas. Gálatas 1, 6 a 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou
da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o cuidado de Paulo com a igreja. Estão tentando corromper, macular o evangelho de Cristo. Por isso, tenha cuidado. Olha o que ele diz ainda, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que foi pregado, que seja anátema. Olha o cuidado de Paulo. Primeiro com a igreja de Coríntios, depois com a igreja de Gálatas. Olha agora Pedro. Pedro também, com cuidado com as igrejas, ele envia uma carta, duas cartas universais. E numa dessas cartas, ele escreve assim, 2 Pedro 2, 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Tenha cuidado. Mestres que vão tentar corromper o evangelho. Mestres que vão fazer vocês desviar do evangelho. E lembre, somos igreja por causa do evangelho. É a manifestação do poder de Deus, irmãos. Somos o corpo de Cristo. Somos família de Deus. Somos igreja de Cristo por causa do evangelho. Não somos igreja porque temos afinidades um com o outro. Por mais que tenhamos. Não somos igreja porque gostamos um do outro. Pelo contrário. Há uma grande pluralidade entre nós. Grandes diferenças de pensamento, de criação, classes sociais diferentes. Há entre nós pobres e ricos, patrões e empregados, negros, brancos, amarelos, pardos, entre outros, homens e mulheres, analfabetos e doutores. Com tanta diversidade e pluralidade. Mesmo assim, nós somos um só corpo. Somos igreja. Ou seja, nós não estamos aqui, irmãos, apenas porque temos afinidade. Estamos aqui porque o evangelho, o poder de Deus, nos transformou para ser igreja e viver como igreja. Mark Dev, em outro livro agora, Comunidade Cativante, ele afirma que muitos dos nossos relacionamentos aqui, que temos hoje, jamais existiriam se não fosse a verdade e o poder do evangelho. Porque muitos aqui, muitas pessoas com quem temos relacionamento, temos pouco em comum, exceto Cristo, o evangelho. Olha, irmãos, não é porque temos afinidade, mas é porque temos Cristo. Cristo mudou as nossas vidas. Cristo não nos fez apenas andar de forma correta, porque nós falhamos ainda. Nós erramos. Mas Cristo nos fez viver de uma forma diferente. Cristo nos fez olhar o mundo de uma forma diferente. Como, pastor? Transformados pelo poder de Deus. A nossa ótica agora é a ótica de Cristo. Vemos o mundo com o padrão de Cristo. Por isso somos igreja, irmãos. Não somos igreja, como eu disse, por causa das nossas virtudes e talentos, virtudes e qualidades. Como eu já disse, o evangelho ainda está nos transformando.
Outro dia eu estava conversando com uma irmã, eu disse para ela que de vez em quando eu me converto de novo. O Evangelho fala tão profundamente, tão profundamente. O Evangelho fala de uma forma tão marcante que eu me converto de novo. E eu afirmo, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, de fato eu sou apenas um miserável. Não há virtude em mim. É o Evangelho na minha vida. É o poder de Deus na minha vida. Então, não somos igreja por causa das nossas qualidades, por causa das nossas virtudes. Somos igreja por causa do poder de Deus que nos transformou e habita em nós. Não somos igreja porque fazemos promessas extraordinárias aqui nesse púlpito. Não. Somos igreja porque cremos nos resultados extraordinários do Evangelho. O Evangelho que nos transformou. O Evangelho que nos conduz. O Evangelho, o poder de Deus que nos faz viver de forma agradável a Deus. Lembre-se disso. Nós, com todo esforço, com toda dedicação, antes, sem o Evangelho, nós nunca agradaríamos a Deus. Mas por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus que habita em nós, por causa de Cristo em nós, nós somos agradáveis a Deus. Podemos viver de uma forma em que as nossas vidas glorifiquem ao Pai. Isso é ser igreja. Vivemos como igreja. Mark Dever, ele diz ainda que se a igreja não é alicerçada no Evangelho, mais uma vez, se a igreja não é alicerçada no Evangelho, ela é como a Torre de Babel. Essa igreja, essa comunidade glorifica a sua própria força e não o poder de Deus. Se o Evangelho não é o alicerce, aqui nós vamos afirmar que somos capazes. Se o Evangelho não é o alicerce, aqui nós vamos afirmar que somos virtuosos. E nós sabemos, a Torre de Babel, ela personifica um homem que acha que pode. Como o irmão Éder disse pela manhã, um homem que quer se superar e pode achar e acha que pode viver com poder, pensando que pode dominar. Queridos, o Evangelho nos mostra que dependemos do poder de Deus. Somos igreja porque reconhecemos, não é a nossa força, é o poder de Deus. Como o salmista diz, uns confiam, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Somos igreja, irmãos. Somos igreja. Somos igreja, pois o Evangelho transformou as nossas realidades. Olha, de perdidos a salvos. De escravos, vivíamos uma vida escrava, fala a verdade. Vivíamos uma vida totalmente sem liberdade. Porque vivíamos para os nossos desejos. Vivíamos para satisfazer as nossas paixões. Totalmente escravos. E o Evangelho nos transformou, nos dando liberdade. De injustos, totalmente injustos. Tanto que o salmista afirma que não há um justo sequer. E Paulo repete, não há um justo sequer, porque todos pecaram e afastados, destituídos, estão da glória, da presença de Deus. Deus nos transforma a partir do Evangelho de injustos a justos. Foi isso que o Evangelho realizou nas nossas vidas. Queridos, o Evangelho é a razão de estarmos aqui. Se glorificamos a Deus, é porque o Evangelho nos transformou. Se pensamos do jeito que pensamos hoje como igreja, com disposição a servir, a cuidar, é porque o Evangelho realizou esta grande maravilha nas nossas vidas. Nada tem poder
para fazer o que o Evangelho fez em nós. Basta olharmos para o mundo. Mundo perdido, mundo escravo do eu, do egoísmo, escravo das ambições, escravo do orgulho. E nós vivendo como igreja, servindo, cuidando, abençoando. Querido visitante, eu sei que você olha para este mundo e às vezes percebe que algo está errado. Falta Deus. Falta o Evangelho, querido visitante. Falta experimentar o poder de Deus, que nos leva a viver de forma agradável, que nos leva a viver cuidando um do outro, que nos leva a viver como igreja. Cristo Jesus morreu para te dar vida. Cristo Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Pastor, por que eu preciso tanto de Cristo? Como eu já disse, você tem uma dívida. Você é pecador. E como Paulo diz, o salário do pecado é a morte. E o Evangelho é essa boa notícia de que a sua dívida, a sua morte, foi paga em Cristo Jesus. Por isso, querido, você é convidado hoje a viver como igreja. Você é convidado hoje a entregar a sua vida a Cristo, a confessar que Cristo pagou a sua dívida. Somos igreja de Cristo, sim. Tão somente por causa do Evangelho. Querido, você também pode fazer parte da igreja de Cristo hoje. Basta confessar que Cristo Jesus é o seu Senhor. Continuaremos a ser igreja, irmãos? Sim. Uma igreja frutífera. Por quê? Porque vamos continuar alicerçados no Evangelho. Porque vamos continuar professando que o Evangelho é o poder de Deus que transformou as nossas vidas. O motivo de estarmos aqui reunidos, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros e proclamando que Cristo é o Senhor, é o Evangelho. O Evangelho que nos deu vida. O Evangelho que nos salvou. Que nos faz ser e viver como igreja. Vamos orar? Quero orar por sua vida. Quero orar por você hoje, que quer viver melhor como igreja. Quero convidar a você que quer ser igreja. Hoje é dia de você se entregar. Hoje é dia de você confessar que Cristo é o seu Senhor. Por isso, vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Te louvamos porque cremos que Cristo Jesus morreu para pagar, para quitar todas as nossas dívidas. Nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus nós podemos viver como filhos do Senhor. Em Cristo Jesus nós podemos viver como igreja do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Evangelho, o teu poder nos transformou. E hoje, meu Pai, podemos viver como igreja do Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada servo do Senhor aqui, Senhor. Que cada um aqui possa sair daqui hoje motivado a viver como igreja, a se dedicar ainda mais em ser igreja, porque hoje ouvimos falar que podemos ser igreja, podemos viver como igreja, porque o Evangelho nos transformou, Senhor. Quero clamar também pela vida daquele, meu Pai, que hoje entendeu que ele pode ser igreja, que ele pode, meu Pai, ter vida plena, que ele pode, meu Pai, ser aceito por Ti em Cristo, meu Pai. Por isso eu clamo, toca no seu coração, meu Pai. Que ele possa hoje confessar Cristo Jesus como seu Senhor. Que ele possa hoje, meu Pai, reconhecer que este estilo, meu Pai, do mundo, estilo em que não é possível ver a tua presença, que este estilo, meu Pai, não é um estilo que conduz à vida, mas que em nome de Jesus hoje, meu Pai,
essa pessoa possa confessar que Cristo Jesus é o seu Senhor e viver cheio de vida. Viver, meu Pai, mostrando o resultado do poder do Senhor na sua vida, meu Pai. Nós oramos, gratos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o amor de Deus, amor que nos transformou, amor que nos deu vida, que a graça de Cristo Jesus, o Filho, graça que nos tem sustentado, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que vivem como igreja, que fazem parte da igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.